Senhoras e senhores, está começando mais um True Mindcast por aqui. O bate-papo de hoje está muito especial porque a gente vai falar de um assunto que nem sempre a gente tem uma oportunidade de falar com alguém tão especialista no mercado imobiliário como a gente vai falar hoje. Então, se você advoga em outras áreas, se prepare, você vai ter bons insights aqui até o final do episódio. Provavelmente você vai ficar com muito interesse em atuar na área, porque a Thaisa prometeu que vai compartilhar tudo aquilo que ela sabe, mais um pouquinho de como ela faz, como ela construiu a sua carreira aí. De curto tempo, dá para se dizer de curto tempo, bastante tempo no direito, de alguma forma ou de outra, ela vai contar depois a história dela, mas com um pouquinho mais de 2 anos de escritório, ela tem, assim, quase 50 mil seguidores, 95% do faturamento dela vem do Instagram, ela fez um baita planejamento do escritório dela, já começou muito rápido, muito veloz, ela cresceu, então o escritório com faturamento não foi aquele crescimento lento que é o tradicional da advocacia, e isso nos chamou bastante atenção, então chamamos ela aqui para ela contar, ela prometeu compartilhar aqui os principais insights que fez com que ela tivesse esse crescimento quase que meteoro. Então, Thaisa, primeiro, obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente gravando um podcast. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. É sempre uma honra dividir o nosso conhecimento e poder ajudar os nossos colegas de profissão de alguma maneira, né? Muito bom. A Thaisa tem uma baita história, a gente vai contando aos poucos, mas ela é advogada, professora, palestrante, enfim, teve uma passagem por alguns públicos, depois ela vai contar pra gente um pouquinho, né, como é que ela ganhou todo esse know-how que ela tem hoje, tá? Mas a Thaisa, eu já antecipei para ela que o que a gente gosta de trazer aqui os convidados é sempre para falar de negócio. Como é que a gente consegue mais clientes, como é que a gente ganha grana, como é que a gente bota mais dinheiro no bolso dos advogados que nos acompanham aqui, é o que eles gostam de ouvir. Né? Então a gente sempre vai falar muito de vendas. E eu queria começar lançando a pergunta que a galera mais gosta aqui, Thaís, que assim, como é que você começou? Por que a Thaís deu certo? Né? Por que tem tanto advogado que vai lá, começa a fazer postzinho no Instagram e tal, né? E não dá boa, não vem cliente. A gente sabe que a gente, enfim, já foi agência, hoje nós somos uma empresa de software, que é muito difícil. O que você fez de diferente? Como é que foi esse processo teu? Então, eu trabalhava no serviço público, né? Desde o primeiro período da faculdade, eu fui para o fórum, eu era estagiária numa vara criminal e eu sempre fui muito proativa. E eu acho que isso tem um peso muito grande também, né? Em acelerar a vida profissional. E aí, lá, eu comecei numa vara criminal e eu digitava audiência. Fiquei uma semana no cartório e eu não quero ficar no cartório carimbando folha, porque na época era processo físico, né? Eu não sei se a galera mais nova aqui nem sabe o que é processo físico. Os que nos ouvem aqui são dessa época. Vamos lembrar. 35 para cima aí. Cartório, a gente furava folha, carimbava. Eu não quero fazer isso aqui, eu quero, né? Aí eu acho que deu umas 2 semanas, eu fui num gabinete de juiz e falei, não, eu quero vir voluntária, eu só quero aprender. Aí não ganhava nada, fiquei o quê? Uns 6, 8 meses sem ganhar R$1. Mas eu digitava audiência, que daí não era gravado na época. A pessoa. Sim. O juiz ditava e eu lá digitava. E aí, ali, eu vi o trabalho do promotor. Aí esse trabalho é muito legal. Defende a sociedade, denuncia bandido, aquela coisa do direito penal, porque é muito sedutor, né? Claro. Aí Meus suits, assim, né? E aí, quando eu fiz ali, eu tava no segundo período da faculdade, eu falei, não, eu quero ir lá pro Ministério Público. Aí fui lá, quero trabalhar aqui. Não, mas aqui tem que passar por uma seleção, tem que estar no mínimo no 5º período e não sei o quê. E eu não, mas eu não quero nem receber, eu quero aprender. E eu fui. Aí no 3º período da faculdade, uma promotora me chamou e falou, não, então vem. Aí fui. Nossa, daí ali, eu pensei, não, é isso aqui. Fiquei aí nunca mais, né, nunca mais mudou o tempo, senão eu saí. Fiquei numa promotoria criminal, aí dali eu fiquei, acho que uns 3 anos. Aí tinha júri, tinha aquela coisa toda. Aprendi muito, aí dali eu fui para uma promotoria ambiental. Eu quis trocar, porque eu já estava... Você viveu o bastidor do direito mesmo, né? Inteiro. Então, eu fui lá e falei, não, agora assim, eu já estou bem satisfeita da parte criminal, eu preciso aprender uma outra área, né? Porque também tu fica muito restrito. Tava na faculdade, queria aprender. Sim. Aí, eu cheguei no 5º período, graças a Deus fiz a provinha, passei, comecei a ter a minha bolsa ali, agora uma estagiária bolsista, depois de muito tempo. Aí numa promotoria ambiental. Daí, ali que começou o meu primeiro contato com o direito imobiliário, né? Tá. Por quê? Porque era uma promotoria ambiental e da ordem urbanística. Tá. A ordem urbanística é essa questão toda de desenvolvimento ali da cidade, né? Tá. Questão urbana. Então, vai construir um prédio, quantos pavimentos, a lei do parcelamento do solo, o que permite, o que não permite. A gente fazia manifestação em pedido de loteamento, desmembramento, então contato com plantas. Mas é que você estava do lado da iniciativa pública, né? Isso do ponto de vista do promotor. Então, ali a gente estava de um lado onde o quê? Entrava com uma ação, né? O promotor entrava com uma ação, processando uma construtora que fez o prédio irregular, ou fez numa área que não podia, né? Ambientalmente protegida, ou não fez um estudo de impacto de vizinhança. E aí a gente estava daquele lado lá.
Aí ali eu fiquei, aí Você foi nas anos, oportunidades lá do outro lado, né? Falei, enquanto eu aí tô eu pensei, aqui... cara, agora... Legal. Aí o que acontece? O serviço público tem muito disso, né? Por um tempo, eu não sei se não acontece com todas as pessoas, mas comigo foi esse processo. Aí eu entrei no fórum, eu queria fazer concurso, que daí eu queria ser promotora e queria fazer concurso. Quando o tempo vai passando, tu vai vendo que ali existe o quê? Um limite de salário, restrição de muita coisa. Até de tu se expor, de tu falar o que tu pensa, uma série de coisas que começaram a pesar pra mim. E tem todo aquele lado do, mas tu tens um salário razoável, tu tem Estabilidade, né? um plano de saúde, aquela coisa toda, Claro. 13º, férias remuneradas, e o empreendedor, nada daquilo. Só que aí começa aquele processo de transição, eu acho que muita gente talvez se identifique com isso, passe por isso, porque eu recebo no Instagram muitos relatos, eu sou assessora de juiz e eu queria sair, mas eu tenho medo, por quê, né? E teve uma menina que falou comigo... Você atende muitos clientes assim aqui? né? Muitos. Teve uma menina que falou comigo, ela era, acho que era até de algum tribunal de justiça, ela era assessora, assim, de desembargador, não lembro. E ela falou comigo, eu falei, cara, se tu tá sentindo isso, porque começa a virar um problema de saúde, até, né? Não eram meus colegas de trabalho, não era meu chefe, não era nada. Era assim, o que eu queria pra minha vida, onde eu queria estar e o que o serviço público podia me dar, né? E aí, tu começa aquele dilema interno. Eu falei pra ela, olha, se tu já tá nesse dilema, se isso já tá te adoecendo, afetando a tua saúde, vai ser difícil do mesmo jeito, mas já tá sendo. Então, assim, né? Escolhe o teu difícil. Pelo menos aqui tem uma oportunidade, uma segunda saída, assim, pra ti. E ela saiu, e depois ela veio falar comigo. Até ela me trouxe um caso imobiliário. Mas não vai estar risco, assim, né? Também, tipo, você tem que falar, falou o que você... Eu falei né? a minha Claro, história pra ela, que só comigo foi Sei. assim. Pode ser que contigo Sei. seja, não tem como dar a garantia, né? Só que, cara, eu entendo a pessoa que tá lá e que tá nessa situação. Naquele momento ali, né? Eu tive colegas assessores que fizeram carreira. Estão lá, são felizes, satisfeitíssimos, não pensam em sair, entendeu? E ok, mas a gente sabe que existe um tipo de gente que aquilo ali se torna em algum momento, né? Quer mais. Quer mais. E aí ela até saiu depois, ela veio falar comigo, ela tinha um caso que ela advogava em outra área, daí tinha um caso imobiliário, ela veio me trazer, daí ela falou assim, eu fui uma pessoa que hoje eu advogo, eu lembro que um tempo atrás eu falei contigo, tu me disse isso e aquilo, queria te agradecer, porque eu precisava ouvir e tal, né? Deu certo. Deu certo. Legal, boa. Mas assim, foi comigo. Aí eu peguei e falei, isso aqui não é mais, sabe? Eu não me identifico mais com isso aqui, eu tinha que cumprir horário, eu tinha que bater ponto. Aí eu ficava, por exemplo, eu ia pro trabalho de manhã, 9 horas da manhã, começava 9h30, nem lembro, e saía às 7 da noite. Eu não via a luz do sol. Caramba. Eu saía de lá, eu não podia fazer uma unha, um mercado, nada no horário comercial. Aquilo ali começou a me estressar. Como eu disse, não era o trabalho em si, porque eu gostava da atividade. Era o resto. Não vivia. Eu sentia que eu tava não vivendo. A vida passando e eu trancada ali dentro. Aí, falei, não, chega. Eu vou me preparar que eu quero sair. E eu falei assim, eu preciso advogar pra quem? Pra galera que hoje, a gente, né, o promotor, claro, a gente como assente, processa. Porque é o que eu sei fazer. E não tinha como eu fazer outra coisa. Aí, o que eu fiz? Não saí assim. Veio a pandemia. A gente foi pro home office, aquela época que parou tudo, o fórum inteiro foi pra casa. Aí, ali, eu comecei a me preparar. Falei, cara, como é que eu vou fazer? Porque eu não era uma pessoa que tinha muitos contatos. Tipo assim, eu conheço toda a galera, então eu vou advogar, vai vir um monte de conhecido me indicar cliente. Não era o caso. E eu precisava de captação de clientes, Aí eu comecei a procurar amigos meus advogados. Mas você sabia das buchas, né? Sabiam por que eles estavam sendo processados. Tinha um conhecimento ali que era uma vantagem, cara, boa, eu tava né? do outro lado. Claro. Eu mais ou menos imaginava como um juiz pensava, como um promotor enxergava as coisas, entende? E eu pensei, eu vou usar isso a meu favor de alguma maneira. Aí eu fui conversar com os amigos advogados. Tá, vocês estão advogando. Qual que é a dificuldade? Como que é? Fui perguntar. Eu nunca trabalhei no escritório de advocacia na minha vida, tá? Tipo assim, nunca tinha nem pisado. Eu não sabia a rotina de um escritório exatamente, né? E aí eu falei assim, não. Aí eu perguntei para uns 2, 3 advogados da minha confiança, que eram bem-sucedidos. Eu falei, cara, é isso? Aí eles, tu tens que ter cliente. Tendo cliente... Falaram mais difícil não, logo tipo de cara. tu tem que ter uma forma de captar cliente. Tendo isso... Só cliente, o resto é de boa. Não, o resto tu consegue fazer, porque, né, basicamente... Aí o cara, eu preciso de cliente, né? Então eu preciso vender o meu serviço. Isso tudo eu nunca tinha feito, porque lá o processo chega no fórum. Sei. Chega, né? Sei. Tinha dia que parecia que estavam pegando um carrinho, um caminhão e jogando a gente, porque o volume aumenta muito e
não contratam servidores na mesma Claro, proporção claro. que os É, advogados por isso fica peticionam, né? abarrotado aí, não. E aí eu falei, não, peraí, eu vou ter que dar um jeito. Aí, isso é uma coisa que é muito interessante, assim, meu pai é vendedor, ele é representante comercial a vida inteira. E eu pensava, cara, tá, eu vou ter que vender o meu serviço, o meu trabalho, como que eu vou fazer isso? E aí eu comecei a pensar, puta, minha mãe tem um salão de beleza há mais de 30 anos também. Então, Legal. a minha família já é Os empreendedora dois inteira. empreendem, né? Boa. Família do meu pai, da minha mãe e tal. E o cara, meu pai a vida inteira, 30 anos fazendo isso, e ao longo desses 30 anos ele vendeu de tudo. Porque como ele trabalha para uma empresa, eles tinham representação de várias coisas. Uma época de produto de limpeza, outra época de, sei lá, fralda infantil, outra época... E meu pai sempre vendia bem. Ele era sempre premiado, ele era sempre aquele vendedor que estava lá no topo das vendas, né? Cara, como é que pode uma pessoa vender de tudo e vender bem? Aí comecei a pensar, tipo assim, né? Porque uma coisa é, eu sou especialista em vender isso, mas, cara, como que meu pai vendia de tudo e vendia bem? Aí eu comecei a perceber, cara, o meu pai, ele pega uma garrafa térmica, isso é muito marcante pra mim. Ele foi vender aquelas garrafas térmicas lá da marca mais famosa ali e falou assim: não, porque essa garrafa térmica ela não tem ampola, porque ela é melhor pra isso, ela mantém um café aquecido por não sei quanto tempo, que não sei o que não tem no mercado, que é isso, que é aquilo, que tem reposição de peças. E ele falava daquilo com tanta convicção, porque ele acreditava no que ele estava vendendo, que tu tinha vontade de comprar sem nem precisar de uma garrafa térmica, entendeu? Tu tem uma cafeteira, tu nem passa café, mas tu queria comprar porque ele te convenceu que eu falei, cara, é isso, entendeu? É isso, eu preciso de uma forma de fazer isso. Só que ao contrário do meu pai, que ia de mercado em mercado, de farmácia em farmácia, método antigo, né, de vendas, viajava e tal, eu precisava de acelerar. Aí eu peguei e comprei o curso do Novo Mercado lá, sabe? O Novo Mercado do Ícaro de Carvalho. Sei, aham. Bem conhecido, né? Cara, peguei aquilo lá e falei, não, peraí. Vou fazer o que tá dizendo aqui. Isso eu no serviço público, né? Trabalhava dia e noite lá, e aí de noite e final de semana estudava. Quanto tempo antes você começou a plantar? Eu acho que uns 8 meses eu fiquei 8 assim, bem meses. bitolada em estudar o digital. Você ia fazer, assim, Que eu ia estratégico fazer. mesmo, legal. Falei, então tá, então eu preciso montar um perfil no Instagram. Legal. Eu vou falar pra quem, né? Porque eu preciso falar pra alguém que me ouça, que eu saiba bem falar, pra que eu já fique logo reconhecida naquele mundinho ali, entendeu? Porque assim, se for um nicho muito grande, muito amplo, vou enfrentar muita concorrência. Porque Claro. advogado imobiliário que, entendi. Eu falei, não, eu tenho que achar. Aí tem um advogado lá da minha cidade que ele advoga pra médicos, dentistas, pra pessoal da harmonização facial, dessa área. E aí ele fez isso, ele falava pra essa galera, uma galera que não eram outros advogados, porque o meu medo era assim, o meu perfil vai encher de advogado, eu só vou conseguir me comunicar com o advogado e, tipo assim, eu não tinha intenção de vender nada pra advogado naquele momento. Sim. Eu queria cliente, eu Claro, preciso falar com o cliente. E é bem difícil isso mesmo. Sem querer, você acaba treinando advogado, né? Isso, sem querer, tu acaba. E eu não queria. Aí eu peguei assim, não, aí eu fui lá e vi o que esse cara fazia. Peguei um dia o Instagram dele. Nossa, daí fui até o final, o jeito como ele falava, como é que ele fazia pra, tipo... Modelou ele ali. pros dentistas olharem e falarem, puta, que legal, vale a pena seguir esse cara. Top. Aí eu pensei assim, cara, vou escolher aqui quem que precisa daquilo que eu sei, né? Na internet. Não. Aí, os corretores de imóveis. Tipo, uma galera que faz um curso lá, faz um curso meia boca, como regra, pega o Cresci, mexe com documentação imobiliária, mexe com venda, mexe com contrato, mas sabe pouco ou quase nada daquilo. Sim. Eu falei, não, é isso aí, vou começar. Aí peguei, quando a gente voltou da pandemia, que tipo, ia voltar o trabalho presencial... Mas só uma curiosidade aí, por que os corretores, sempre que você fala, eu tô pensando em negócio aqui, o que você faz de negócio pro corretor, ou ele é a ponte pro negócio? Então, os dois. Hoje eu atendo corretores de imóveis, principalmente autônomos, que, por exemplo, eles vão lá, vendem um imóvel, me ligam, tá aí, vende um imóvel, faz um contrato ele é a pra ponte, mim. então, tá. Além disso, eles têm os próprios clientes que colocam os imóveis à venda, que muitas vezes têm problemas. Saquei. Boa. Tipo assim, Thaís, eu tenho um cliente que eles me procuraram, querem vender um imóvel, mas tá em inventário, entendeu? Então, são das duas formas que eu... Eles são um intermediador, muitas vezes, para você, e às vezes eles são cliente mesmo, que eles contratam. Clientes, hoje Legal. cliente, corretor. Bem bacana a estratégia. Aí eu pensei, cara, quem que precisa? Daí um belo dia lá e falei, cara, os corretores. É isso. Vamos falar pra essa galera. Aí peguei e comecei a produzir conteúdo pra eles. Cara, aí o meu perfil, tipo, começou a crescer muito rápido. Dali... Mas o que era rápido, assim? Você, 1.000, 2.000 seguidores? Como é que você percebeu que
Ela Cara, publicou... tinha 200, não, tinha uns, não sei se eu tinha 300 seguidores, que eram meus amigos e parente, família. E o meu perfil era de 2012, e ele não tinha foto, não tinha nada, ele era um perfil que eu usava pra ver a vida dos outros. Entendi. E, O famoso fake. não, e tinha meu nome lá no fim, mas Sim, sim. eu não usava pra mim. Tinha usado, paguei tudo, lá. Aí eu pensei, cara, será que eu vou conseguir reerguer um perfil por causa do algoritmo? Tá. Que não Todo mundo tem fica com essa uso, que dúvida, não tem claro. uso, Claro. né? Mas aí eu peguei e falei, Fez do mesmo jeito, eu claro. não posso começar do zero. Aqui, pelo menos, meus parentes vão ver que eu tô divulgando e pode me indicar pra alguém, é melhor que nada. Aí, quando a gente ia voltar da pandemia ali, que tinha que voltar pro presencial, eu entrei no fórum o primeiro dia. Cara, foi um momento pra mim muito triste, muito deprimente, assim, porque tava há 2 anos fechado. Aquele clima de não era todo mundo que tinha voltado, aquela escuridão. Quando eu tive que aquele voltar pro negócio presencial, né? do presencial Tá. lá no... Aí eu falei, não quero mais isso aqui. Aí ali eu já... Pediu oração e tal. Segui. Aí eu fui pra casa. Nessa você já tava faturando? Já tinha mais segurança ou não? Nada. Nada. Eu não fiz uma transição, porque até porque meu Tá. cargo não permitia que eu advogasse. Então eu não fiz. Tá. De fato, eu me programei Você financeiramente. tava com tudo pronto, teoricamente, na teoria, mas faltava executar. Me programei financeiramente, mandei fazer logo Claro. do escritório, mandei fazer Legal. tudo. Foi Quando eu preparando saí, bem. eu Top. só tinha que pegar meu OAB, entendeu? Aí eu, nesse intervalo entre pegar o OAB ali, eu produzi conteúdo. Cara, daí eu, dia e noite ali, ó. Cara, vou produzir conteúdo, vou produzir. Aí comecei a produzir no Instagram ali. Não sei quanto que foi rápido, mas digamos assim, faz 2 anos e a gente tá em... 2024? Tá, mas estamos em março. Março, desculpa. Faz 2 anos e 3 meses que tem o meu perfil. E a gente tá hoje pouco ali... tempo, né? Você para pra olhar pra, assim, do histórico todo do Instagram, pelo resultado que você tem, é bem tranquilo, bem legal. E aí, assim, muito bom. Comecei a fazer o quê? Como eu falava para corretores, as imobiliárias, puta, tem essa advogada aqui que pode orientar a minha equipe. Daí me chamavam. Tu não vem aqui dar uma palestra pra gente? Falar com os corretores? E foi rápido, assim, quando você começou a publicar? O próprio algoritmo falou, já sei pra quem ela tá falando, ele começou a direcionar ou não? Não foi. E aí? Eu comecei a publicar... Que tombos que você levou aí? Aí, por exemplo, um corretor chega... O que acontece muito comigo, a galera reposta meus conteúdos, entendeu? Então, por exemplo, eu faço conteúdos que eles repostam. Tava vendo aqui uns dois, tipo assim, sei lá, pode ver qualquer coisa. Você pegar, tem alguns que são muito índice de registro de aluguel. Isso aqui é briga pra caramba, né? Ainda mais em épocas de GPM alta. Né? Teve, no passado, ano retrasado, chegou a 30%, não foi? Subiu, bizarro. aí ficou negativo. Agora tá mais tranquilo, né? Aí, assim, eu pegava e fazia conteúdos que eles repostavam no perfil deles. Aí, nesse de repost, sempre algum seguidor deles via, colega de profissão e tal. E aí, foi assim, ó, um tempo que eu tinha muito seguidor de São Paulo, então eu comecei a ter cliente primeiro fora de Balneário. Porque onde tu tá, a galera não te bota muita fé no começo, né? Sim, eles não valorizam tanto, né? Quem é de casa, né? Isso. Aí eu comecei, eu tive cliente em Manaus, eu tive cliente em São Paulo. Caramba! Imobiliários que me contratavam para fazer ali assessoria mensal, contrato. Legal. Paraná, Rio Grande do Sul. E aí eu fui indo. E o perfil foi crescendo. E conforme foi crescendo, eu fui abrindo caixinha, a galera ia me perguntando as dúvidas deles. E as dúvidas eu transformava em conteúdo, entendeu? Porque a dúvida de um, provavelmente é a dúvida de outros, né? Sim. E eu ia transformar. E até hoje eu faço isso, tá? Tipo assim, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, transforma a pergunta da tua caixinha, aquela pergunta que tá lá no teu conteúdo, num conteúdo. Se alguém comentou, doutora, mas e tal coisa? Pega aquilo ali e gera um conteúdo. Alguém vai compartilhar, porque é a dúvida de mais gente também, entendeu? E aí começou assim. Aí eu comecei a atender, daí comecei a palestrar para corretores. Fui para Goiânia, palestrei imobiliária em Goiânia, e comecei... Por quê? Aí cresci de São Paulo. Começou a criar uma autoridade ali, né? E nisso começaram a chegar os clientes. Daí começou a chegar bastante cliente. Só que aí o que aconteceu? Meu conteúdo começou a ficar muito limitado. Porque corretor, ele trabalha ali... Por que limitado? Limitado no sentido técnico mesmo, assim, o corretor, ele quer saber o quê? Da comissão dele, então, como que funciona, quem que paga, e se a pessoa quer desfazer o contrato, e se ela se arrepende, e a construtora, é o comprador, é o vendedor. Só que aquilo ali, documentação imobiliária e a comissão, é limitado. Aí eu comecei, cara, tá muito repetitivo o meu conteúdo. Eu comecei a dar uma cansada, sabe? Falei, cara, agora que já cheguei aqui, já tô, né, corretores hoje são mais de 50% do meu público, né? Caramba, super legal. Aí nisso eu comecei, claro, eu pulei uma parte da história. Chegou em outubro do ano que eu comecei o Instagram, eu comecei tipo em janeiro. Chegou em outubro, eu tinha tipo 11 mil seguidores. Aí eu fui num evento do Summer. Ano, então praticamente mais de 10 mil aí você ganhou. Legal.
Top. Sabe o Sameraj? Não. O Samer, ele é um ex-juiz e hoje ele, enfim, vende curso de oratório, essas coisas, pediu educação, né? Não trabalha mais com isso. E ele fez um evento sobre Instagram em Brasília. Tá. Era tipo, não era uma mentoria, mas era um evento de marketing, assim, né? Aí eu fui nesse evento. Aí lá tava, tipo, palestrantes, a Priscila Asilo, o Yezer, toda essa galera que trabalha, Pedro Sobral, Esse eu conheço um pouquinho. Legal. Mais conhecidos aí, né? Só que era um evento pequeno. Tipo, pra 30 pessoas, Puta, legal. As pessoas se inscreviam, ele fazia uma seleção de perfil, quem tinha um potencial de crescimento ali. E eu, com 10 meses de perfil, né, audaciosa, fui lá e me inscrevi. Legal. Aí fomos nesse evento. Aí ali também, eu tentei ficar muito inserida nesse meio, pra ver se, tipo, cara, o que é tendência no Instagram, o que faz a galera crescer, porque aí é que tá. Não é que eu cresci rápido, porque assim, eu fui lá, postava aleatoriamente e cresci. Não, tipo, eu estudei, eu fazia certo, meu conteúdo tem qualidade, eu faço um conteúdo que a galera precisa, por quê? Porque eu ouço eles, basicamente o teu público te diz o que ele quer de ti, entendeu? Boa. Ele te diz, ele vai lá e te pergunta assim, doutora, pode um locador pedir o imóvel antes de 3 anos ali, dos 30 meses? Tipo, eu sei que essa é uma dúvida dele e de mais um monte de gente, e eu vou fazer um conteúdo sobre isso e deu, entendeu? Aquela história, se não tá perguntando, né, porque tem mais gente, né? Exato. E aí, dali, então, eu estava e fazia. Aí chegou uma hora que, puta, tá meio limitado isso aqui, eu quero agora expandir um pouquinho, vamos dar um passo além. Tá. Aí eu falei, você vai produzir um pouquinho de conteúdo mais pro público geral. Tá. Então, tipo, vou falar um pouquinho de uso capião, agora eu vou abrir um pouquinho aqui mais pra, sabe, contratos mais, um pouco mais geral. E fui indo, e tô nesse momento, na verdade. Eu tô nesse momento em que eu tô expandindo o meu... Parece que já passou tanto tempo, né? Mas quando você olha, fala, não, são 2 anos e pouquinho, dá pra fazer muita coisa, né? Tem muita coisa que você deve querer fazer, né? E aí, assim, há pouco tempo, eu nem publicava, por exemplo, no blog. Eu tenho um site, lá no meu site tem área de blog. E eu não produzia artigo, nada. Eu fiz 3, 4 na vida e nunca tinha publicado. Aí eu falei, não, cara, eu vou começar a publicar um pouquinho aqui, vai que uma galera me acha no Google, entendeu? Mas tudo eu já tava com o Instagram bem consolidado, bem encaminhado ali. Foi plantando em outros lugares, né? Aí eu falei, vou plantar. Aí comecei. Aparecia um cliente no escritório, eu sempre pergunto, né? Como é que tu chegou até mim? Não, eu pesquisei no Google. A resposta é sempre essa. Ou aparece o meu perfil do Instagram, ou aparece o blog ali, o site. Bem legal. E aí eu tô nessa fase de agora expandir um pouco. E aí nisso, eu comecei a falar um pouco para advogados também. Que daí eu vi até que teu posicionamento agora, ele também tem um pouco dessa parte para os advogados, né? Então eu falo para corretores, falo para advogados, principalmente ali da área imobiliária. Aí palestrei com o professor Salomão, que é também, né, um registrador do Rio Grande do Sul. Aí a Credpago, que é uma empresa que trabalha... Conheço, eu usei eles, muito boa. Me chamaram também para palestrar, e nessa eu fui, assim. Só que o que acontece? Virou uma referência. Eu acho que o que mudou para mim o jogo foi, primeiro, falar para pessoas que não eram advogados, falar o que eles queriam ouvir, ter essa percepção do que eles precisavam e entregar. E outra, eu estava sempre em eventos de corretores. Eu era a única que não era corretora. Entendeu? Então, eu ia palestrar, tipo assim, tinha vários corretores, vários, sei lá, donos de imobiliária, a galera desse ramo, desse meio, e eu. Sim, estava inserida onde... Ao mesmo tempo que eu me sentia um patinho feio ali, né? Eu era a referência que eles tinham de direito imobiliário, ou de pessoa que... Na dúvida, fala com a Thaisa. Legal pra caramba. E aí foi assim, então hoje o meu escritório, a gente tem trabalha bastante com a parte contratual. E aí aquilo que a gente comentou aqui antes, né, de começar a gravar. Os corretores chegavam pra mim com muitos problemas. Até no Instagram eles perguntam até hoje. Tem 2 dias que eu respondi caixinha sobre isso. Com questão contábil, entende? Porque o corretor, o que acontece, né? A remuneração do corretor, ela é muito alta. De regra, assim, né? Por exemplo, lá na minha região, que os imóveis são todos... Pois é, você tá na nata ali, milhões, né? Milhões. Sim. Uma venda 6%, 5%, que seja, é muito dinheiro. Ele atinge o limite do imposto de renda ali de pessoa física para tributar em 27,5%, cara, não tapa, entendeu? Se o cara é um pouquinho bom, ele já... Então, vinham para mim com problemas. Doutora, e eu estou com problema... Além do problema que eles tinham... Sim. Jurídico ali, né, imobiliário, vinham com isso. Quer pagar menos imposto, né? Todo mundo no final do dia quer pagar menos imposto. Quer regularizar, vinham né? com MEI aberta, daí eu tinha que emitir nota fiscal. Eu vi que você fez um post, né? Se podia ser MEI, né? E tal. Aí eu assim, cara, MEI? Aí começou aquela coisa na minha cabeça, né? Aí tinha a minha contadora, que hoje é minha sócia, falei, olha só,
vamos produzir um conteúdo aqui pra eles, que era minha mesma galera, que já tava ali, na época Tá. era só corretor, basicamente. Sim. Vamos produzir um conteúdo aqui pra eles, pra ver se eles se interessam. Tipo, porque assim, ó, eu precisava saber o quê, né? Ela nem sabia, tá? Eu chamei ela pra produzir com uma ideia de propor sociedade, se desse certo, mas não falei nada pra ela. Só falei, vamos produzir aqui. Isso, me ajuda já, né? Aí ela, não, claro, topou. Aí, produzi lá o conteúdo. Meu, eles perguntavam. Eu via que surgia bastante dúvida daquilo. Aí eu, cara, então aí já foge da minha área, a área contábil. Aí eu falei, não. Falei, Rafa, o que tu acha se a gente fizer uma sociedade? Porque ela tinha uma contabilidade que era do pai dela. O pai dela faleceu, contabilidade com mais de 40 anos de existência e tal, né? Então já tinha... Só que eu falei pra ela, ó, só que eu queria, assim, uma coisa especializada pro mercado imobiliário. Eu quero que a gente tenha, assim, completo domínio dos tributos que envolvem essa matéria, que a gente possa dar todo o suporte pro nosso cliente, ser, assim, Legal. muito bem E tem atendido. várias teses legais, Aí ela falou, cara, top. Topo porque eu amo. Ela já atendia loteadora, construtora e tal. E ela falou assim, e eu amo. É uma galera, tipo, foi coincidência. Foi uma pessoa que eu gosto de atender. Eu falei, beleza. Aí a gente começou com a contabilidade. Então, assim, Você viu uma oportunidade ali e, abraçou, né? Claro. abracei Bem e falei, legal. cara, é isso. Aí, nisso, eu comecei a palestrar. Então, daí, depois de um tempo, no começo, não ganhava nada, né? Aí, depois, começaram a me remunerar pra palestra e tal. Tive que abrir um outro CNPJ, que hoje são 3 que eu tenho, pra isso. Curso, palestra e... Top, top. Muito bom. Nossa. Só que o que eu queria falar, assim, apesar de ser pouco tempo, é isso que eu sempre gosto de deixar um alerta para as pessoas. É pouco tempo, eu fiz muito em pouco tempo, eu consigo reconhecer, né, que eu sei, eu consigo visualizar, por quê? Porque a gente vê a história de muitos advogados, todo mundo falava assim pra mim, não, no mínimo 5 anos pra tu começar a ver a cor do dinheiro, não, porque, não, sabe? Virou um padrão de mercado falar isso, né? E eu, como eu nunca tinha trabalhado em escritório de advocacia, eu Sim. pensava, cara, deve ser real, já contei com 5 a 10, assim, tipo, pra mim já era assim, entendeu? Mas eu coloquei muita energia naquilo. Muita, muita. Eu saí com a cabeça já com estudo para empreender. Eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu já tinha na minha cabeça que eu não ia me atolar no operacional desde o início. Legal. Então, assim, ó, quando eu comecei a ver que, puta, eu já tinha muito contrato para fazer, eu já tinha ali, eu tava meio puxado para eu conciliar, a primeira coisa que eu fiz foi contratar. Errei, contratei, tipo, uma estagiária primeiro, aí não deu boa. Não deu boa, mas também eu já tinha estudado lá que tinha que errar cedo, errar rápido. Então, boa. Não foi Premissa de startup, né? Aí já chamei um advogado. Esse advogado tá comigo até hoje. Hoje ele lidera o setor de contratos, ele organiza tudo, ele, sabe, ele é perfeito, assim, pra mim, tipo, meu braço direito. Nem trabalha em Balneário, trabalha em Minas Gerais. Ele faz home office em Minas Gerais. Só que, assim, é uma máquina também, sabe, de trabalhar. E aí isso tudo ajuda, né? Porque eu acho que também passa por tu saber o valor da tua hora, do teu tempo, tu saber delegar no momento certo, tu não se demorar. Porque eu tenho colegas que se formaram comigo, estão advogando há 10, 12 anos. Legal. E não estão onde eu tô, mas por quê? Porque se atolaram no operacional e não conseguiram crescer. É o caminho não fizeram mais, do escritório uma mais empresa. confortável, né? Não fizeram do escritório uma empresa. A galera é muito centralizadora, acha que ninguém vai fazer melhor que eles ou tão bem quanto eles. E aí esse é um erro que eu nunca cometi. Mas é isso que eu digo, é porque eu vou lá, pego o erro do outro e aprendo. Eu não Você focou, fico... mais cedo eu tava gravando um podcast também com um advogado com uma história muito bacana, que fez um crescimento meteórico também, assim, na área previdenciária. Uma história muito bonita. E ele falou a mesma coisa, ele falou, cara, eu sempre fui pra venda, fui pro estratégico, sabe? Eu fiz alguma petição ou outra no começo, depois, tchau. Delegava tudo. Ele sempre soube concentrar o tempo dele naquilo que fazia dar mais retorno, que geralmente é a venda, né? Tem uma frase que eu gosto que diz assim, que o negócio cresce na proporção do tempo que você dedica para aquilo que é mais difícil. Então, o mais difícil é vender. Quando você dedica, né, para vender, sei lá, de vez em quando, então vai crescer nessa proporção. De vez em quando você vai crescer alguma coisa. Agora, todo dia eu faço 2, 3 contatos e não sei o que, você vai crescer. E foi o que você fez, né? Você pegou uma brecha ali em termos de rede social, o Instagram viu que aquilo estava dando certo, botou o pé na água e começou só a acelerar, né? Então, muito bom. Não, eu enfiei o pé no acelerador de um jeito que eu fui, assim, ó. E aí, só que a galera chega e fala assim, ai, como é que eu faço pra captar clientes na internet? Aí, tipo, eu vou lá entrar no perfil da pessoa, é o caos. Tipo, o nome de usuário é, sei lá, Amanda_38245. Aí daí, tipo assim, tu pensa, puta, tô lá num evento. Às vezes eu ia palestrar no evento, o dono da imobiliária me conhecia, 2, 3 corretores, mas o resto da galera não.
Aí, entra lá no meu Instagram, é Thaisa de Ala, né? Agora, tu imagina se meu Instagram fosse assim, Thaisa382_45A. Aí, tipo assim, a pessoa vai pra casa, ela não vai mais lembrar, entendeu? Sim, sim. Aí, tipo assim, uma galera que também... Aí, isso que eu digo, não estuda o mínimo de rede social. E aí, uma coisa que é importante dizer, porque daí sempre me perguntam isso. Mas como que tu dá conta? Perguntam isso muito pra minha sócia, pra Rafa. Mas como que a Thaisa dá conta? Ela que faz tudo sozinha? Não é possível que seja. Eu falo, cara, dá trabalho. É um trabalho. Eu dedico tempo e energia naquilo ali de verdade. De verdade. Então, tipo assim, eu vou lá, eu levo a sério o meu Instagram. De todo esse tempo, sei lá, se eu fiquei um dia sem fazer o story, foi muito. Entende? Mas eu não tô com vontade, mas eu faço mesmo assim. Eu brinco sempre aqui, tipo, de vez em quando de manhã, eu coloco lá um cafezinho fazendo na cafeteira, abro uma caixinha de perguntas, né, pra galera perguntar no dia. Tem dia que nem tô com vontade de tomar café, entendeu? Mas eu vou lá e faço. Boa. Não, é real, porque assim, tu tem que ter constância. Claro. Tem dia que eu tô muito afim, tem dia que eu não tô, mas eu faço mesmo assim, porque eu tô ali todo dia, eu tô tentando, entendeu? E Claro. todo dia é um dia. Então, assim, eu vou lá. Não, hoje. O que eu vou fazer hoje? Eu vou ali, vou abrir minha caixinha e tal. Hoje eu postei um conteúdo X. Hoje aconteceu uma coisa no escritório que eu quero comentar. Abro story, comento, entendeu? Então, tipo assim, eu levo a sério. Mas aí tu gasta tempo. Gasto. Só que, assim, faz parte do trabalho do advogado captar cliente. Sim. E assim, tem coisa que eu posso delegar. Meu financeiro, meu contábil, meu operacional. Agora, como que eu vou delegar a minha captação? Se a pessoa confia em mim. O conhecimento está muito intrínseco em você, né? Muita gente terceiriza justamente isso, né? Vou terceirizar as publicações, vou pedir para uma empresa fazer vídeos meus, tal, mas enfim, terceirizou aquilo que mais vale, né? Que é o teu conhecimento, né? Por exemplo, hoje o meu conteúdo, a menina recebe, ela faz lá as artes para mim, né? Vem tudo para minha conferência. Cara, eu troco até hoje. Eu falo, cara, não, escreve isso aqui assim, bota um card com menos texto pra galera não ficar cansada de ler. Até hoje eu sou extremamente crítica com aquilo que é postado ali. Tá muito bem feito, tá bem clean também de sua parte, tá muito boa. Eu falei, cara, é muito chato o meu conteúdo. Vamos combinar. Pô, quem que quer saber de direito imobiliário? Só outros advogados, os corretores, porque lidam com isso no dia a dia, e ninguém quer mais. Até meus parentes estão ali de favor, se for ver bem. Sim, só porque é meu parente, entendeu? E eu falo, cara, vamos... É difícil, né? Ele tá rindo lá. É muito chato. É difícil tu crescer um perfil de um tema chato. Porque uma coisa é tu ir lá, fazer um perfil de humor. Pô, a pessoa tá na rede social de regra. Entretenimento, né? De maneira geral, né? Pô, e tu crescer um perfil chato desse, entendeu? É um negócio... Então, tem que ter muita dedicação mesmo. Thaís, eu tenho várias perguntas para te fazer aqui. Queria começar com a primeira. Demais, não, mas tá bem legal. A tua história é muito top, então foi super legal. Foi uma aula. Onde é que estão as oportunidades do mercado imobiliário? Assim, o que você considera? Você atua hoje em praticamente... Você está em quase todas as frentes ali, né? Uma frente ou outra que me vem em mente, talvez que você não atue diretamente, mas indiretamente você deve também atender. O que é o filé mignon, na tua percepção? Onde é que estão as oportunidades? Para quem está de fora? Porque você trouxe contrato, a gente sabe que é recorrente e tal, aí tem inventário, muita gente olha inventário. Aqui a gente tem muito cliente que atua em inventário, mas isso aqui é bucha, demora muito e tal. Tem de tudo. Aí tem o uso capião, a gente sempre teve muita dificuldade com o uso capião, tem muito lead, era muito lead, muita gente precisa, mas muita gente que não pode pagar, e daí não tem êxito, mas se a pessoa não pode pagar, tem uma renda baixa, também não consegue pagar na frente. Então, a gente vê um mercado imobiliário com muito potencial, mas na tua opinião, onde é que estão as oportunidades? O que é o filé mignon, na tua opinião, assim? Olha, pra eu te ser muito honesta, sou honesta demais e não quero que ninguém se entristeça comigo. Eu não acredito muito nisso de filé mignon. Sabe o que eu acho, assim, honestamente falando? Eu acho que a pessoa ela tem que ser boa numa coisa, de verdade. Ela tem que ser boa e ela tem que se especializar. E as oportunidades vão surgir pra ela, entende? Dentro daquilo. Porque o que eu vou te falar? Eu tenho um advogado lá que trabalha comigo, ele atua com condominial. Tá? O direito condominial é um espaço onde tem muito condomínio. Em Balneário Camboriú, então, nem se fala. Só que é uma área difícil de entrar. Entendeu? Por quê? Porque as administradoras de condomínio são basicamente contabilidades. Elas tomam o mercado, porque depois que elas já têm ali cada uma 250 condomínios sob sua administração, tomou, vai vir uma nova, quanto tempo ela vai levar para se estabelecer no mercado? Entendeu? Então, e tem um ciclo nesse mercado, tem um amigo que tem uma vez por ano, então às vezes é bem no período ali que, vamos ver se vai continuar ou não, tem um ciclozinho, aprovação em assembleia para fazer alteração. Dificilmente altera. Então, isso que eu digo, só que o cara, ele é tão bom naquilo que ele faz, que ele atua só com condominial. Legal, entendeu? justificou.
Tipo, ponto. Ah, mas aí o filé mignon é o condominial? Pra ele é. Pra Porque ele, ele é sim, claro. muito bom Faz naquilo que sentido. faz, entendeu? A gente lá no setor de contratos, cara, a gente faz muito contrato. Por quê? Porque eu peguei, igual eu te falei, esse advogado de Minas que trabalha comigo, e a gente falou assim, ó, não, tu vai ficar bom nisso aqui. Enquanto tu não for uma extensão de mim nisso daqui, Tá. cara, então assim, eu faço muito contrato. Tá, mas é porque, né, a gente treinou e ficou bom naquilo. Agora a gente tá atendendo muita construtora, incorporadora, loteadora, né? Até por conta da contabilidade também, enfim, acaba que o cliente precisa, então acaba procurando. Mas, e aí assim, se inserir no mercado de empreendimentos imobiliários, incorporação imobiliária, pô, dificílimo. Dificílimo, por quê? Porque são empresários. Empresário quer tratar com empresário. Tá entendendo? O empresário, primeiro, ele não tá no Instagram procurando advogado. Fato. Ou ele tá no Google, ou ele tá pegando indicação de um amigo que conhece um advogado que também é empresário. O empresário, ele vai dar na mão do advogado que não é empresário a empresa dele? Ele vai dar na mão de um contador, de qualquer pessoa, a empresa dele? Que alguém que entenda do negócio, Pô, né? tem que ser alguém que tá sentindo as dores dele, que sabe as dificuldades que uma empresa enfrenta e tal. Então, assim, aí tu vai me dizer, mas eu conheço advogado que trabalha só com corporação imobiliária, que pra ele é o filé mignon. É isso que eu digo, eu acho que a pessoa ela tem que o quê? Ser boa no que ela faz. E aí as oportunidades vão aparecendo. Se o cara quiser trabalhar, sei lá, só com uso capião, e ele fizer, tipo, tem advogados que trabalham só com regularização extrajudicial. Isso é o filé mignon? Cara, pra ele é. Tem gente que trabalha com, sei lá, só com incorporação, tem gente que é muito da pessoa, entende? Eu acho que do que a pessoa é boa. Eu não acredito muito nisso de... Algum advogado veio aqui e falou que vê um filé mignon no a gente imobiliário. sempre, assim, quando a gente fala do filé mignon, talvez seja ter uma parada da oportunidade, assim, por exemplo. Uso capião, tem muito. Aí você fala, qual é o problema do uso capião? Pelo menos que a gente percebe, né? A gente gera muito lead, então essa referência ela sempre é um dado que ele tem um pouco mais de, vamos colocar assim, não é um dado que fica tão na esfera da subjetividade, porque a gente pergunta sobre, por exemplo, capacidade econômica. Então, dentro de uso capião, a gente identificou custo por lead, sei lá, pessoas que vieram atração, muito, é barato, é ok. A renda da grande maioria é baixa. Isso quer dizer que não sai negócio? Não, tem um monte de advogado muito esperto que consegue fazer negócio. Mas como? Ele vai separar o interessado do curioso, ele vai sentar, vai se interessar pela pessoa, né? Ela, olha, bacana, acho que realmente tem uma condição. Ele vai ver que em metade dos casos que chegam para uso capião, na verdade, tu consegue regularizar de uma outra forma, não necessariamente exato. É um pouco daquilo que você falou, assim, quando a gente faz essa provocação é para entender, às vezes, puxa, não, olha, eu gosto bastante dessa área, acho que é pouco assistida por causa disso aqui. Os advogados não dão bola, tipo uso capião, você matou a charada. A galera não dá bola, mas, puta, tem muito uso capião que você pode tratar de outra forma, e aí você senta com a pessoa, você acha que a pessoa não tem dinheiro porque ela ganha um salário mínimo, e ela tem uma puta grana guardada que você consegue, sim, resolver e fazer um negócio para ela. Então, é um pouco daquela quebra de crença mesmo, assim, sabe? Eu vou te falar uma coisa, tá? Assim, da minha experiência, e não sei se é a experiência de todo advogado, mas a galera que mais paga certinho, que mais está disposta a pagar, claro. Cara, é uma bênção trabalhar para essa galera. Já vi esse previdenciário, o mesmo esquema também, eles se preocupam, né, com o que estão devendo e tal, é bem assim mesmo. Porque vem o empresário, e eu sou empresário, cara, ele não quer, às vezes, pagar. Cara, esse tipo de cliente, que é o cliente, puta, ele tem a casinha lá, que ele quer regularizar, o terreno da família, ou não sei o quê. Essa é a galera que te paga direitinho. E é o imóvel da vida dele, né? É o imóvel da vida, às vezes, e que te respeita, e que te... Sabe? Sim. Então, tem isso também. Eu acho que todo lead que chega ali na internet, que chega, tem que dar atenção, porque essa galera, às vezes, é a mais simples, é a que mais vai demorar pra confiar em ti, porque tem aquela desconfiança da internet, tem aquela coisa de ter que explicar pra ele se convencer, do cuidado, da atenção... Porque é aquilo que a gente exaustivamente fala, né? Não adianta tu fazer um lindo trabalho na internet e chegar lá no teu escritório e só porcaria. Claro. Então tem que ter um bom comercial, tem que ter... E você cobra consulta, não? Sempre cobrou, legal. E aí, como é que você sempre justificou isso? Já teve momentos em que você fala, puta, não vou cobrar consulta para atrair mais cliente? Como é que você colocou isso? Assim, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre comecei pensando, não, eu vou cobrar. Porque eu já vinha com aquela coisa enraizada em mim de que eu fazia muito, ganhava pouco e eu não queria mais me sentir trabalhando horrores. Aí sempre cobrei, tá? Então sempre fiz dessa forma. Mas eu conheço muitos advogados que não cobram a consulta, fazem um atendimento e fecham mais clientes assim do que cobrando consulta, porque às vezes a cobrança da consulta ela afasta. Inibe um pouquinho, claro. Exato. Eu não faço, sempre cobro. Para te ser muito honesta, a gente sempre cobra. Mas
eu não vou orientar ninguém assim que, ai, não. Sim, pra você tá funcionando, aquilo que você falou antes. Pra mim funciona, já tô acostumada, já não, Tem um né? monte de advogado que tu vai ver aí que vai dizer, cara, eu parei de cobrar consulta. Tenho colegas que já me disseram assim, ó, até 15 minutos eu oriento a pessoa sem cobrar. Se exceder daquilo, ela quiser continuar, aí sim passa a ser uma consulta. Também começou a ganhar mais dinheiro assim, fechar mais cliente assim. Mas é que a minha área é uma área que, assim, basicamente, né, ou o corretor é meu cliente mensalista, ou eu faço os contratos dele e ele me paga ali por demanda, Legal. ou é esse pessoal que vem para realmente uma consulta para ver se fecha ou não e Bem legal, tal, bem assim, legal, entendeu? bem legal. Uma curiosidade que eu fiquei, enquanto você falava ali na época de promotoria, eh, as oportunidades que eu quero dizer no sentido dos problemas que a promotoria, né, de fato, os processos que acontecem contra os empresários, eh, aqui tem mais, assim, erro consentido, tipo, sei que estou errando nisso, tem risco, que a pessoa corre, né, enfim, erro barra Tipo, o risco, empresário sabe que ele ele tá fazendo sabe, errado ou e é ele falta de arca. conhecimento, assim, Não, como a é que é essa maioria questão de sabe. mercado? A maioria sabe. Ó, também eu vou falar uma coisa, né? Eu tô inserida num mercado Sim, específico, específico, né, Balneário ali, né, Camboriú, claro, claro. galera, entendeu? E você fica por ali só, Balneário, Mas, Itajaí, não, a gente atende o ok. Brasil todo. Sim, mas o perfil de cliente, a maior parte é Falando esse, assim, tá. aqui o pessoal tem muito acesso à informação. A maioria faz sabendo. Entendi. Já atendi construtoras, então, por exemplo, já chegou uma construtora, até acho que era de Minas nesse caso, que chegou pra mim, por exemplo, fazia empreendimento, vendia o imóvel na planta, mas sem incorporação imobiliária. Entendi. Aí chegou, falou, Que não pode, né? não pode, explicando pra ela, né, olha, na verdade tu pode construir, mas se tu tiver a intenção de vender durante a obra, tu precisa incorporar. Ah, mas eu nunca não sabia, ninguém nunca me falou isso, porque aqui todo mundo faz assim. Beleza, a gente sabe que a maioria faz assim, em todo lugar do Brasil, só que corre um risco, né? Corre um risco pra construtora, corre um risco pro próprio corretor que vende, né? Eu até já comprei imóvel assim, mas foi muito transparente. Eu comprei terreno assim, eu falei, ó, não posso fazer contrato, tá tudo bem, vou te dar um recibo. Tudo bem, já sabia, né, e conhecia a empresa, então tinha confiança. É isso que eu digo, a maioria faz sabendo, tá? Não é porque, ou não sabe por que quer economizar, e aí é melhor não Claro, claro, saber, claro. entendeu? Tipo assim, se É, der é problema eu porque, vejo. aí é interessante porque aí tem oportunidade, né? Tem mais oportunidade, né? Porque você sabe que as pessoas fazem, que cometem esse erro. Você pode abordar isso de alguma forma, Ah, isso é uma coisa legal né? que tu pontuou, que é interessante falar. Eu tive fui convidada para dar uma aula no curso do Summer, que era sobre captação de clientes na internet. E nessa aula eu falei justamente isso, falei, olha, lá a gente tem toda aquela coisa do funil, né, topo de funil, fundo de funil, tal, meio batido, mas a real é que isso é assim, ó, isso funciona. Tu vai produzir o teu conteúdo ali, tu vai produzir um conteúdo mostrando um problema que às vezes a pessoa nem sabe que tem. Sim. Entendeu? Tipo essa construtora. Vendia na planta sem incorporação, não sabia que precisava incorporar. Aí tu vai lá e fala, ó, vender sem incorporação, tal, crime lá, contravenção penal, X consequência, tal. Puta, a pessoa já olha e fala, meu, Peraí. peraí, eu tenho um Boa. problema aqui que eu nem sabia que eu tinha. Sim, sim. Entendeu? Tem uma galera que sabe que ela tem um problema, então a construtora sabe que tem que incorporar para vender, mas ela não incorpora. Só que às vezes ela não sabe a consequência daquilo. Claro. Ela acha assim, não vai dar nada. Aí eu vou lá e produzo um conteúdo dizendo fulano de tal foi condenado aqui, ó, tá vendo? Porque fez isso aqui. Então o cara, ele sabia que ele tinha um problema, mas ele não sabia que aquilo ali... E tu vai nessa. Então, tipo, eu vou produzindo um conteúdo pra galera que não tem noção do problema, mostro pra ela que ela tem um problema, pra que já tem, mas não sabe qual é o nível do problema que ela tem. E aí tu vai, tipo, tu tem que ficar. É uma prospecção ativa mesmo. Tu não pode ficar lá no teu Instagram esperando. Tu tem que ir lá e mostrar pra pessoa. Tá vendo? Aí aqui, ó. Eu pego o caso, tipo, de corretor que foi condenado porque vendeu um imóvel, que o imóvel tinha dívida, ele não falou pro cliente que tinha dívida, e a pessoa, quando descobriu, processou o corretor, teve que devolver a comissão, corrigida, não sei o que. Olha que Te legal. arregala o olho desse tamanho, Faz já vai lá sentido. pro meu escritório. Ai, quanto é que cobra pra fazer o contrato? Você fazer procura análise de isso? risco? Da onde vem a origem? Você Estudo. estuda, você tá Eu olhando sou o muito caso, estudiosa. ok, top. Sou muito Pegando estudiosa. jurisprudências, opa, isso aqui é interessante, isso aqui gera polêmica, A minha bora. palestra, tem uma palestra para corretores que eu faço, que eu brinco que sempre o próximo slide é a pergunta que alguém levanta a mão para fazer. A pessoa levanta a mão e fala assim, tal coisa. Aí eu falo, calma, é o próximo slide, porque meio que tu também... Nossa. Tu conhece a pessoa, o perfil a ponto de criar essa noção. Ai, mas aí é que ninguém nasce sabendo. Tipo, ninguém é bom. A gente se torna, né? Eu sigo aquela Luana Carolina, ela sempre fala isso, e é verdade. Cara, eu não conhecia um corretor até eu começar no meu Instagram. Nunca tinha trabalhado no escritório de advocacia. Nunca tinha entrado numa imobiliária. O que eu tinha? Conhecimento técnico
na área imobiliária, ambiental, urbanística ali, era tudo. E ao mesmo tempo é nada, né? Que quantos advogados têm conhecimento técnico, mas... Fato. Então é isso, tem que ficar lá, tu tem Deixa eu te perguntar um negócio em cima cavucar. disso, tá? A gente gravou um podcast esses dias também com uma parceira nossa, que ela tem, não lembro o nome dela, aquela Mona Lisa, acho que é, né? Tem uns 150 mil seguidores também, ela fala no direito de família, super gente boa. Família é muito muito, parecida, assim, bom pra crescer na internet. Muito, super legal também, muito parecida. E aí, quando eu perguntei pra ela assim, olha, porque a gente também tá acostumado, a gente acaba produzindo conteúdo aqui, a gente parece que fala sempre da mesma coisa, né? A gente tem que falar de algumas coisas que são meio padrões, assim, né? E eu lembro de alguns clientes que falassem, por exemplo, no teu caso aqui, né? Eu vi que você fez uma publicação sobre inventário, testamento, né? Como fazer um testamento. Aí, quando a gente abordava, explicava para um cliente que não tinha essa noção, o que ele falava assim, não, mas eu já falei sobre como fazer testamento, não preciso falar de novo. Eu falo, não, é porque você tem que falar sobre assuntos que são recorrentes o tempo todo. E aí a gente vai percebendo, né? Com o passar do tempo, depois a gente vai pegando a manha, a gente vai olhando números, que alguns conteúdos você precisa falar o tempo todo, de maneiras diferentes. Você está cansado de responder aquela mesma situação que você responde para o corretor, mas você tem que abordar o tempo todo, porque vem pessoas novas, a pessoa está num momento diferente, de repente, sei lá, ela vira um lead. Um outro dia você falou aquilo, mas não falou com as mesmas palavras, agora ela virou um lead, né? E o que eu queria te perguntar, que eu perguntei para ela e foi muito legal a resposta. Eu falei assim, que tipo de conteúdo que você sabe que vai dar boa? Você já tem essa noção? Você fala assim, essa semana eu vou produzir isso aqui, mas sei que não vem tanto lead, mas quando eu levo para esse lado, eu arrebento de lead, sabe? Ou você tem já um feeling que você fala, aqui dá boa, aqui não dá boa. Vamos Como lá. é que é isso? A gente precisa ter em mente que é o seguinte, sabe o Yezer? Sei, Eu fiz uma mentoria dele, e aí um curso só de Instagram. E aí, assim, ó, uma coisa que precisa ter em mente de quem quer captar clientes na internet. O teu seguidor é como se ele tivesse uma validade, tá? Então, ele começa a te seguir, ele fica ali 3 meses, todo dia vendo os teus stories, acompanhando a tua vida e tal. Depois dos 3 meses, ele começa a ver dia sim, dia não e tal, e vai vendo. Então, assim, tu tens que sempre reciclar os conteúdos. Com uma nova abordagem, com a mesma abordagem, porque sempre tem uma galera nova. Fato, um ponto. Okay. Outra coisa que a gente tem que ter em mente... Essa 3 meses é legal, é uma forma de... Eu já vi várias pessoas abordando de maneira diferente isso, mas não desse jeito, achei legal, faz sentido. Diz, ó, ele tem um período em que ele tá com vontade, depois ele vai perdendo interesse. Claro, novidade, com certeza, faz sentido. Tu pessoas lá que tu segue, daqui a pouco tem outra pessoa, daqui a pouco tu volta. Principalmente quem posta muito, né? É verdade. Então, eu acho assim, tem que ter essa noção de que o seguidor, ele tá ali por um tempo, ele tem uma validade. Então, tu pode sim renovar conteúdo. E claro que tem aqueles conteúdos que são mais de interesse da maioria das pessoas e que funcionam mais. Só que ao mesmo tempo, vamos ter outra coisa em mente. A gente produz vários tipos de conteúdo com objetivo diferente. Quando a gente tá falando de Instagram, eu vou produzir lá um conteúdo, por exemplo, que é de conexão. Qual que é esse conteúdo? Cara, é meu cachorro que tá lá, tá doente, a galera tá acompanhando. Teve gente que veio me seguir só por conta do cachorro. Aí ontem uma mulher me falou assim, eu comecei a te seguir por causa do conteúdo do teu cachorrinho, daí agora que eu vi que tu é advogada, eu trabalho com construção civil, não sei o que. Aí eu, cara, olha aí. Olha a coincidência, legal. Outra, as pessoas precisam se conectar contigo, com o ser humano que tu é, com os teus valores. Então, tu tens que produzir, por exemplo, a tua foto da família, a tua foto com o teu marido, com o teu filho, com o teu cachorro. Ela tem essa finalidade. Provavelmente ela vai ter muito mais curtida do que qualquer outro conteúdo. Não dá pra usar como referência. Aí tu vai ter aquele conteúdo que ele é compartilhável. Então, por exemplo, tu vai postar sabendo que vai dar muito compartilhamento aquilo ali. Entendeu? Porque ele é um conteúdo para ser compartilhado. Tem aquele conteúdo que tu chama a galera para interagir contigo. Então, vai encher de comentário. Então, assim, tem conteúdo que é para engajar. Legal. Então, tem conteúdo... Você faz exatamente essa estrutura. Faço. É uma grade praticamente aqui, né? Eu deveria ter mais rigor nisso. Digamos que eu peco um pouquinho, mas eu procuro seguir. O que acontece? Eu sei que tem conteúdo ali meu que dá, assim, vamos supor, né? 200 curtidas mais 500 salvamentos. Por quê? Porque tu não pode só olhar a métrica de curtidas. Tu tem que ver que a galera salvou para olhar depois. Isso avisa o algoritmo que eles estão interessados no teu conteúdo, entendeu? Então, assim, não dá para tu ter só esse cabresto do tipo, deu pouca curtida, então tá ruim. Não, peraí, qual era a finalidade daquele conteúdo? Sim. Era dar o quê? Salvamento? Que você já tá com uma visão, então, uma técnica que é legal. Você falando, isso aqui não é pra trazer lead mesmo, né? Outra coisa, tem que ver o seguinte, o Instagram
tem a questão do algoritmo. A gente não pode desconsiderar, vou focar em captar lead, beleza? Mas e o algoritmo? Tu não pode deixar morrer. É uma máquina, tu tem que botar ela pra trabalhar pra ti. Claro. Ela trabalha a teu favor se tu der o alimento ali pra ela, né? Por isso que a galera vai lá, posta um dia, daí fica 15 dias sem postar porque tava atolado no operacional, aí quer Sim, voltar. daí complica. Nos 15 dias, daí uma semana que tu ficou fora, outro veio, produziu e entendeu? Ganhou Sim, seguidor e... passou na tua frente aí, né? não é pra virar uma corrida, assim, de... Claro, claro. Não vou dormir porque eu preciso produzir meu conteúdo. Mas é de tu se organizar e levar aquilo a sério, porque tem que ter isso em mente. Aí quando tu fala assim, tem conteúdos que engajam mais, tem. Uns em salvamento, outros em compartilhamento, outros em comentários. Às vezes eu posto uns memes pra interagir, o pessoal se identifica, principalmente corretor, né? Chove de comentário. Mas eu já sei que o objetivo é aquele. Então, eu não posso analisar o objetivo do post só com base em curtida, por exemplo. Eu tenho que ver o que eu queria com ele se eu atingir esse objetivo, sabe? Legal pra caramba. Bem massa. Não sei se te respondeu Sim, não, sim. Acho que até você trouxe vários pontos legais e essa parte vale a pena super destacar aqui, porque você trouxe uma... não vou dizer receita, que vai parecer uma receita de bolo, mas é uma estrutura, assim, que é super recomendada e que os grandes sempre falam exatamente sobre isso, né? Então, achei super legal o que você Por trouxe. isso que eu digo assim, quando eu falo, mas a Thaisa cresceu rápido no Instagram. Tipo, Sim. Rápido porque o meu perfil é de assunto chato. Claro. Então, né? Não tenho tantos seguidores assim, mas... Sim, mas tem bastante, considerando o assunto em si, né? E o nicho que você conseguiu acertar, tem bastante, né? E aí, mas aí tu vai falar, tu pensa, mas ela produz conteúdo aleatório? Não, é tudo que eu tô te falando. Cara, eu sei cada passo que eu dei e por que eu dei. Como eu te falei, agora eu tô avançando para um conteúdo um pouco mais geral. Então, é um ciclo também. Uma pergunta, dentista. A gente, enfim, fala com uma galera que sempre tem um volume bacana, como você, assim, de seguidores e de pessoas que... e muito resultado. Os últimos têm sido muito bons, assim, pessoas que estão tendo resultado através das publicações orgânicas. Como essa que a gente comentou há pouco da Mona Lisa, que foi o episódio 192, né? Super legal. Como é que você controla a tua prospecção, o teu retorno, né? A partir desses... Você tem um controle, você tá mais assim, tipo, tá estável, tenho certeza que vem cliente no próximo mês, não passou nenhum momento uma situação que você fala assim, cara, eu quero escalar mais, eu quero multiplicar isso aqui, sei lá, criar outros escritórios, trazer mais gente, eu quero dar mais escala ainda. E se fosse para dar escala, por onde você iria? Assim, YouTube. Né? Tá. Porque É um assim, você vai projeto aumentar a quantidade de Reels, vai aumentar a quantidade de posts, para aumentar a quantidade também de... Se você postar mais, vem mais gente? É a tua premissa, um pouco da tua visão sobre isso, assim, quero triplicar o que eu tenho hoje. Por onde eu vou? Aí assim, então, é isso que eu digo. Quantidade de seguidor não significa que o teu faturamento aumenta. Boa. Tá? Eu sei que se eu ir lá encher o meu perfil de meme, vai ter um monte de engajamento, eu vou ganhar um monte de seguidor, mas não necessariamente eu vou ganhar dinheiro na minha conta. Então, assim, primeira coisa, eu não tenho preocupação com quantidade de seguidores. Não é uma coisa que eu não fico correndo atrás disso. Cresce porque, naturalmente, ou não, né? A gente... Só que aí, o que eu penso? Sempre eu penso isso. O meu escritório tá vivendo do meu Instagram, basicamente, tá? Ou dos clientes que me indicam, né? Claro, os próprios clientes atendidos indicam. Mas, assim, o grosso, o WhatsApp do escritório hoje, o atendimento, a galera vem da internet, ponto, né? Eu comecei a produzir artigo, eu criei meu perfil no Jus Brasil, deve ter 1 mês, 2 meses, agora, tipo assim, bem recente. Então, já recebi uma outra pessoa de lá, mas assim, eu sei que o grosso é Instagram. Uma coisa que eu me preocupo é se eu tô ganhando dinheiro, se meu escritório tá tendo faturamento. Se eu quiser ampliar, hoje eu pensei já na questão dos artigos, então é um negócio que eu já tenho feito, me programei, a gente tá fazendo, tá publicando. Penso em ir pro YouTube para expandir, só que o que aconteceu? Nesse meio do caminho eu abri uma contabilidade. O tempo ficou um pouco mais escasso ainda. A minha contabilidade foi um boom. E nem foi pela internet. Entendi. Foi pela necessidade de mercado. De fato, uma demanda reprimida aí, né? Cara, a gente começou a prestar um bom serviço. Os nossos clientes indicam demais. Assim, legal. É muito. Então, tipo assim, eu tive que pegar essa empresa, tirar do chão. Legal. Entendeu? Tirar do chão, contratar funcionário, contratar software, contratar... E aí isso me tomou, digamos que, de outubro do ano passado até agora que eu comecei a dar uma respirada de lá. Legal. Entendeu? Levando os dois. Aí eu penso em expandir o escritório de advocacia, com certeza. Legal. Só que, sabe como é que é empreender, né? Claro, tirar uma empresa do zero e fazer ela andar. Porque, assim, uma coisa que eu nunca tive foi, com as minhas empresas, graças a Deus, foi prejuízo, assim. Eu vou lá, só que aí o sangue, né? Tu dá o sangue. Sim. A gente vende a alma, praticamente. Mas aí
Então é isso. A minha contabilidade não, por exemplo, ela é uma empresa que não cresceu e não vive da internet. Ela vive da indicação. Hoje a gente pega, nossos clientes mandam demais. Que você já tinha uma demanda reprimida ali, e meio soube explorar bem, a viu minha uma sócia já era oportunidade super contadora há legal. muitos anos, então já conhecida no mercado, tudo isso ajuda, legal. né? Viu uma oportunidade e fez um golaço. Penso, Muito tá? massa, Penso. muito massa. Teve uma coisa que aconteceu comigo que eu acho que é legal de comentar também, que quando eu comecei a produzir meus vídeos no Instagram, no começo eu era a grande porcaria, né? Se voltar tudo lá, Sim. Normal, né? Normal. Nossa, muito ruim. E aí, eu pegava esses vídeos e eu salvava lá no TikTok. Não usava TikTok. Não uso ainda, na verdade. Mas eu salvava, tipo, um backup. Eu pensava, cara, se um dia eu perder meu perfil, eu vou ter... Salvava, você publicava? Publicava. Só que como eu publicava, não tinha nem seguidor, não tinha nada, eu... Só nem colocava, foto de perfil. espelhava lá e tchau. Botava lá. Tá. Cara, daí um dia eu dormi, acordei, tinha um vídeo meu com 300 mil visualizações no TikTok. Sempre tem um que bomba, né? Cara, eu fui lá, era um negócio assim, tipo, um vídeo sobre IPTU, bem na época de pagar IPTU. Nem foi intencional, que legal. foi um negócio assim. Legal. Deu, cara, Peraí. tem um lugar aqui no TikTok também. Sim. Pensei, né? Só que o que aconteceu? O TikTok, ele é uma rede que é uma outra vertente, né? Ela é uma rede muito de áudio. Ao contrário do Instagram, que a galera ouve, lê a legenda. Lá, vê o TikTok no mudo. Cara, tu não consegue ver, simplesmente não dá. O TikTok é rede de áudio. Vídeo rápido, é uma outra pegada, né? É um negócio que... Sei. Então, pra produzir conteúdo lá, por exemplo, já é um conteúdo diferente do Instagram. Tu tem que estar, né? Faz sentido. Pra tu crescer, ser assim. Aí, então, lá eu não consegui investir nos dois. Eu tinha que ter um foco. Mas você parou de fazer lá, de publicar lá? Deixou? Deixei, tá lá. Penso, lá, eu acho um puta mercado. Fora do Brasil, tu vai nos lugares, no metrô, as pessoas estão no TikTok. Sim, estão no TikTok, né? Então, faz sentido. Acho, por exemplo, indicaria, né? A galera que tá assistindo, e Thaís, tu acha interessante o TikTok? Puta, acho muito interessante. Legal. Acho o YouTube super interessante. Lá no Jus Brasil a gente consegue colocar os vídeos do YouTube, então no meio do artigo tu pode ir lá, colocar... Legal. Nunca fiz, Fato. mas sei que... Então eu tenho várias pra linkar, coisas né? pra... Você tem muito trabalho pela frente, né? Pouco tempo, né? Como todo empreendedor. Mas muito legal. Thaís, assim, muito boa a tua história. Baita aula mesmo, assim, sabe? Poucos conteúdos que a gente consegue extrair tanta facilidade. Você fala com muita tranquilidade, né? Catarina fala cantadinho, fala bonito. Então, é fácil de entender, sabe? Muito bacana mesmo. Pessoal, tenho certeza que vai gostar. O que eu vou te pedir? Para a gente fazer uma finalização, me conta o que você está aprontando para os advogados. Como é que você ajuda os advogados, por exemplo? Tem muitos advogados que nos acompanham. Esse podcast vai virar vídeo, esse podcast vai virar publicações menores no Instagram, muita gente vai te ouvir. Como é que você ajuda os advogados hoje? Né? O que você está oferecendo? O que você tem de... talvez não para vender exatamente assim, né? Mas o que você está aprontando para os advogados que querem te acompanhar? Tipo, hoje eu tenho lá, particularmente, assim, a gente faz o conteúdo propriamente jurídico, que eu sei que ajuda os corretores, mas também bastante advogado que está lá, que me segue. Eles pedem muita... Vão para o meu escritório pedindo muita parceria, casos complexos, coisas que eles precisam. Boa. Então a gente também te indicar, faz... ok. Eles também fazem parceria, dá orientação para eles. Você procura parceiros em outras cidades que você não atende? Difícil ou não? Não, Hoje você acaba atendendo, legal. Mas a gente faz quando os advogados precisam. Então, eu tenho um caso concreto, complexo, vai lá, a gente atende, ajuda, conduz, auxilia, isso a gente faz também. Aberta para as parcerias ali. Isso. E eles me pedem demais isso, né? Curso de rede social. Isso que eu te perguntei, se tinha alguma coisa planejada, programada, por enquanto não. Eu quero fazer. Mas legal. Eu não sei se esse ano ainda conseguiria botar esse projeto em mais um projeto, né? É muita coisa, né? Eu queria ser várias pra conseguir. Sim, pra dar conta, né? Colocamos a contabilidade para rodar. O escritório hoje roda também, assim, com bastante, né, facilidade. Então, eu acho que desse ano eu vou conseguir tirar esses outros projetos do papel. Mas hoje, para os advogados que precisarem da gente, do nosso suporte técnico, cliente, pode chamar no WhatsApp do escritório, a gente agenda, marca a consulta, dá orientação. Muito bom. E por onde que é mais fácil? Pelo Instagram? Se alguém quiser, quero mandar uma mensagem para a Thaís, adorei o papo e quero, enfim, falar com ela sobre um determinado caso. No Instagram, pelo Instagram mesmo, Thaís. Se for caso técnico, caso concreto, o WhatsApp do escritório, pode chamar. Escritório, ok. A gente tem sempre alguém lá, então vai dar orientação, agendar a consulta, enfim, o que for. E se for para falar sobre o Instagram... Eu vi que o WhatsApp do escritório é aquele que está no site, né? A gente vai colocar o link aqui do teu Instagram, e aí na bio do teu Instagram leva para o site que tem o WhatsApp, né? Isso, ali vai direto para o contato. Super legal. Tá, top. Thaís, deixa uma mensagem final pro pessoal que nos acompanhou, principalmente, enfim, tudo que você teve a tua história foi muito bacana, o crescimento rápido.
O que você faz? Você faria tudo de novo, igual, mudaria alguma coisa? Deixa uma mensagem pro pessoal aí que Faria curtiu tua fala. porque, assim, ó, qual que é a câmera? A gente pode falar. Essa aqui? Eu queria dizer assim, ó, acreditem na internet, não é uma falácia. A internet realmente ela potencializa o crescimento de uma carreira. Num desses eventos de marketing digital que eu fui, eles disseram, olha, a internet pode mudar a tua vida em 1 ano. Em 1 ano, o Summer era juiz, não deixou de ser, foi trabalhar só com digital. Muita gente tem essa história, né? A Priscila Zilo era do direito. Então, acreditem, mas levem a sério, que nada cai do céu, entendeu? Mesmo na internet, é com trabalho duro, é com constância. Tu tem que ser bom tecnicamente, tu tem que ser bom de vender, tu tem que ser bom levar a tua produção de conteúdo a sério. Eu acho que deixaria essa mensagem de que é possível, mas não é fácil. Tem que estar disposto a pagar o preço. Super legal. O que você falou é muito bacana, porque tem muita gente hoje, como muita gente acabou vendendo, tem as pessoas boas, que realmente têm autoridade, sabem o que estão falando, vendendo cursos bons, né, como Summer e outros, mas tem muita gente que virou vendedor de curso e que não sabe, não passa a mensagem certa, né? Então é difícil as pessoas filtrarem também, né? É normal, que assim, porque ó, tem muita gente que pra pessoa se difícil de escolher, manter né? no digital, ela tem que ser boa, senão ela vai vender uma vez o curso e depois nunca mais. Ela se queima fato, do faz mesmo sentido, jeito que faz no sentido, privado. faz Então, sentido. assim, não Aí nos venda na internet, mais velhos, né, que estão vendendo há tempos, provavelmente o conteúdo vai ser melhor. Tipo o Ícaro, né? né? Fato, faz Não, sentido. mas assim, ó, não vendam uma coisa que vocês não são, né? Não vendam e não entreguem. Então, não se venda como um puta de um advogado imobiliarista e aí a pessoa chega no teu escritório e ela se decepciona. Fato. Não venda uma coisa que tu não é. Ai, Thaisa, mas eu sei pouco. Tenho só uma pós em imobiliário e eu queria produzir lá meu conteúdo sobre contratos. Produz. Mas se o cliente chegar no teu escritório para falar daquele assunto, estuda e entrega. Boa. Sabe? Não seja assim Boa. E cai, um né? personagem. É muito fácil, né? Boa. Thaisa, obrigado. Foi um prazerzaço. Obrigado por ter vindo lá de BC. Na próxima temos que gravar lá, né? Pô, essa lua hoje em BC deve estar fantástica, né? Obrigado por ter vindo. Foi um papo maravilhoso. A gente vai colocar todos os links aqui na descrição do episódio, tá? Certamente o pessoal vai te procurar. Para você que está nos acompanhando, sabe que nesse momento a gente sempre pede para você escolhe aquele amigo, advogado, enfim, aquele parceiro, não só advogado, né, mas o pessoal também da área imobiliária aqui que está acompanhando, que você conhece, passa, recomenda a Thaisa, porque dá para ver claramente que ela é uma baita de uma profissional e vai entender super bem, né? E não esquece de ir lá qualificar o nosso podcast lá no Spotify, YouTube, enfim, independentemente de onde você está vendo, a gente sempre fala aqui a forma como você nos agradece, a forma como você diz, ó, tá massa os conteúdos, e quero continuar de alguma forma ajudando a fomentar, né, que vocês continuem trazendo gente tão boa como a Thaisa teve aqui hoje. Certo, galera? Valeu, um abraço e até o próximo podcast. Valeu!